Catarina reconstrói a vida após perder a casa e parte da família em um terremoto. Na nova rotina, a camponesa tem uma longa jornada de trabalho para garantir o sustento. Até que um dia ela é surpreendida de forma curiosa por um policial que lhe acusa de dar um pouco de comida a um forasteiro. Esse é o enredo do conto Um Pedaço de Pão, de Inácio Siloni, tema do programa de hoje. Começa agora o Direito e Literatura, fique com a gente. Olá, no Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre o conto Um Pedaço de Pão, de Inácio Siloni. O autor foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Ele é conhecido por destacar em seus livros a luta contra o fascismo e por prestigiar a batalha dos agricultores em sua terra natal. Em Um Pedaço de Pão, o escritor relata a dúvida, o dilema de uma camponesa que fica confusa ao ser acusada de dar comida a uma pessoa que seria inimigo na visão das autoridades. Tempos depois, o mesmo policial retira a acusação, já que o forasteiro se torna um aliado. Bem, para essa conversa, recebemos no estúdio o Nelson Camata Moreira, doutor em Direito e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória, FDV, e também com a gente o Breno Manfredo Campanha, que é mestrando em Direito e pesquisador da FAPES. Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos em júbilo, porque o programa Direito e Literatura, está aqui o nosso prêmio, foi agraciado com um importantíssimo prêmio aqui do Rio Grande do Sul, que é o Prêmio Açorianos, e o Direito e Literatura foi escolhido na categoria Destaques. E esse é um programa, um prêmio, uma premiação importantíssima, importante no Rio Grande do Sul, porque são escolhidos o melhor livro do ano, a melhor produção musical, enfim, é uma série de categorias, são vários itens e premiações, e o nosso programa foi agraciado. Vejam o nosso Oscar, então. Estamos todos de parabéns. E com isso eu aproveito para saudar o Nelson e o Breno, que vem lá de Vitória, e o Nelson, que foi nosso aluno aqui da Unicinos no doutorado, e vamos falar sobre esse belo conto, né, claro, né, mas também da experiência que vocês estão tendo, né, na FDV, na Faculdade de Direito de Vitória, que inclusive tem uma disciplina chamada Direito, Arte e Literatura. É isso, Nelson? Exatamente. Antes de falar da disciplina, eu gostaria só de também registrar a minha satisfação, a emoção até de estar nesse programa e de poder saudá-lo aqui, professor, e saudar os telespectadores também, porque eu realmente sou egresso da Unicinos, do mestrado e doutorado, tenho envolvimento com o IHJ também, e acompanho, como todos os brasileiros o fazem pelo canal Justiça, né, os programas de Direito e Literatura. Realmente lá em Vitória, na FDV, nós temos uma disciplina, Direito, Arte e Literatura, que é ofertada semestralmente. Temos uma extensão também chamada Café Direito e Literatura, que também a Faculdade de Direito de Vitória apoia, e ocorre numa livraria, inspirada também no movimento que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de encontros que ocorriam na livraria Cultura de Porto Alegre. Então, são vários diálogos que são estabelecidos com esse grande projeto aqui do Rio Grande do Sul. Em relação a essa possibilidade de poder estar discutindo aqui, debatendo o conto, eu acho que além de poder falar para o grande público, para os cidadãos brasileiros, porque é um conto sobre cidadania também, e sobre quem está fora, talvez, desse discurso da cidadania, é emocionante e é gratificante porque é uma possibilidade de aproximar, de poder sair do Espírito Santo, sair da Faculdade de Vitória e poder compartilhar essa linguagem e esse espaço aqui com a Unicinos,
né, e com um programa de pós-graduação desta instituição. Breno, e aí, esse conto, Breno? Pois é, eu gostaria de reiterar aqui o agradecimento, destacando que é uma honra poder participar aqui do programa. Sempre acompanho e para mim é uma grande alegria estar aqui, professor. O conto, bem, primeiro a gente pode falar do autor, que é uma Claro. figura extremamente emblemática e diz muito a história dele sobre a sua repercussão na história. E, especificamente, ele é uma dessas grandes personalidades, como tantos teóricos do direito, da filosofia, da sociologia e da ciência política, que em uma determinada altura da vida acaba desaguando na literatura. E os relatos acerca da história do autor é instigante no seguinte aspecto, porque ele recorreu à literatura justamente no momento de crise existencial, onde ele encontrou ali o refrigério, onde ele encontrou a lucidez para poder caminhar e enfrentar os problemas, lidar com os problemas do dia a dia. E conforme já foi aqui colocado, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Em determinada altura da vida, ele acabou sendo expulso por destacar uma oposição ao Stalin, e até que se revelou um legítimo antifascista dentro daquele contexto. E muito sofrido por uma série de circunstâncias próprias do seu tempo, o que, inclusive, está aí inserido um terremoto que ocorreu na Península Central Itálica, em que ele acaba perdendo muito dos seus familiares. E o conto retrata essa passagem, mas destacando, transcendendo aí para a figura da Catarina, que é a personagem principal. E já destacando a história mesmo do conto, ele pode ser dividido em 3 momentos. Um primeiro momento em que é voltado para a contextualização das circunstâncias que acabam sendo determinantes para configurar as características dos personagens principais, a maneira como eles vão lidar no seu dia a dia, com os fenômenos, com os problemas, as suas necessidades, os seus interesses, a sua maneira de conduzir a vida. Um segundo momento para uma primeira abordagem da figura de uma autoridade estatal que vem questionar um ato, e esse ato é justamente a oferta de um pedaço de pão a um forasteiro, que na perspectiva da personagem principal não se tratava de um forasteiro, não se tratava de um inimigo, não se tratava de ninguém, se tratava de um cidadão necessitado. E essa primeira abordagem da figura da autoridade estatal vem questionar esse ato como um crime de traição. E é interessante... Que é sempre uma questão totalitária. Sim, sim. Da opressão do Estado sobre o indivíduo. Isso está muito marcante na maneira como o escritor italiano ele conduz as suas obras, de uma maneira geral, essa resistência ao totalitarismo, a maneira como ele denuncia as justiças sociais. E entre esses aspectos está aí esse fato específico, que está aí nesse momento da abordagem da figura estatal, intimidadora, e que falta até um pano de fundo com as preconcepções mínimas para se manter um diálogo, para se sustentar o diálogo, porque a autoridade estatal, a autoridade policial acusa de um crime, e a Catarina, que é o personagem principal do conto, ela nem leva em consideração se é um crime. Quando ela é questionada, ela rebate dizendo, mas por um acaso fazer caridade é pecado? Isso. Dentro da perspectiva dela, o interessante, o relevante, era se o seu ato era uma espécie de pecado. Porque dentro da sua concepção era justamente o que estava dentro próprio da obrigação dela, uma obrigação cristã. E na sequência, essa questão, Nelson, termina na relação amigo-inimigo? Pois é, e até remontando uma discussão que nós temos na academia de um teórico que é uma referência, o Carl Schmitt, nessa lógica do amigo e inimigo, que no cotidiano, que é algo que eu acho que interessa para todos, inclusive para aqueles que assistem o direito de literatura, não sendo necessariamente profundos conhecedores da ciência política, da filosofia do direito, é que há sempre um discurso daquele que deve ser compreendido ou não pelo Estado. E quem não está dentro desse discurso da compreensão acaba sendo rotulado, taxado de alguma forma, ora mais arbitrária, ora nem tanto.
mas sempre aquele discurso da imposição. E resgatando um pouco do que o Breno estava falando, e eu me lembrei muito do seu livro também, professor, principalmente o livro que consideramos o carro-chefe, o Hermenêutica Jurídica, que é a sua preocupação em falar da realidade brasileira nos primeiros capítulos, de mostrar como o Estado funciona, talvez favorecendo algumas poucas pessoas, alguns poucos grupos. E esse conto que foi escrito numa realidade italiana, numa realidade europeia, é plenamente aplicável à nossa realidade, porque fala de uma pessoa comum, de uma cidadã que não tinha acesso, talvez, a tudo aquilo que o Estado poderia oferecer, e quando ela é, de certa forma, abordada pelo Estado, é para sofrer algum tipo de intimidação ou algum tipo de acusação, e que depois é desfeita ou refeita e reconsiderada, quer dizer, ela que antes era acusada, agora vai ser agraciada com uma medalha, né, que não é o troféu tão bonito aqui do Direito de Literatura, mas era uma medalha que o Estado queria oferecer com uma condecoração, porque até então aquele inimigo passa a ser amigo, passa a ser um aliado, né? E até interessante para discutir um pouco essa questão de ideologia, assim, né? O que é certo, o que é errado, o que são nossos valores, que permeia tanto o direito. É um pouco de que o ato em si não quer dizer nada. É o sentido, a interpretação, a hermenêutica, que é dado a esse ato, né? Pois é, e é interessante que num momento final, quando ela é abordada justamente para ser aclamada pelo seu ato, que num novo momento a autoridade vem, na verdade, premiar, vem prestigiar o que a princípio seria um crime de traição, que seria uma das coisas mais graves. Por exemplo, dar comida para o inimigo. Dar comida, ajudar o inimigo. Ajudar o inimigo. É um ato de antipatriotismo, é um ato de traição propriamente. E, na verdade, ela não assimila aquilo. Não, mas você ainda está falando desse pedaço de pão? Era só um pedaço de pão? Não, mas aí a autoridade questiona, não, mas você não está entendendo, agora a gente quer te prestigiar, a gente quer te premiar, a gente quer te dar uma medalha. Você não quer uma medalha? Aí ela, não, eu já tenho uma medalha, a medalha dos santos, aí já invoca justamente para o aspecto religioso, o que tem uma conotação muito mais relevante para o seu cotidiano, é a questão da religião, porque quando ela não está trabalhando, ela está na igreja ou está em casa. O Estado tanto faz, tanto fez, e acaba repercutindo dessa maneira negativa ao final. E aí uma pergunta, quando ele escreve esse conto, ele já tinha saído do partido? Ele tinha se insurgido, né? Tinha se insurgido e porque me pareceu no conto, não sei se foi o que vocês sentiram, que ele como um combatente contra o fascismo, mas também a figura da autoridade, o modo como ela coloca a questão do amigo e inimigo, também tem uma crítica a Stalin e ao stalinismo. Sim. Eu senti isso no texto, não sei se na leitura de vocês também, não era simplesmente ao fascismo naquele sentido. Poderia ser a própria leitura dele em relação ao... Né, a proposta, ao projeto. Tem um pouco de Orwell, né? Sim, tem. Tem um pouco de George Orwell, né? Sim, tem um pouco. Nessa questão. Eles têm uma aproximação, os dois autores, justamente nesse mesmo rumo, nessa mesma caminhada. Contra o totalitarismo. E uma outra obra que eu vislumbrei, que nós podemos vislumbrar, bem nítida, é o conto também do Franz Kafka, Diante da Lei. Ia perguntar isso, perfeito. Porque quando aquela cidadã que nunca teve praticamente nada na vida, a não ser a preocupação com a família, o duro e às vezes triste trabalho na lavoura, a perda de entes queridos, de repente no final da vida, porque o conto coloca que ela já é uma senhora, já é uma anciã, ela se vê diante de uma acusação e depois de um prêmio. Para ela, nem a acusação valia alguma coisa ou tinha algum significado, tampouco o prêmio, porque a única medalha que ela conhecia é aquela do santo, para o qual ela rezou a vida inteira, né? À espera de um milagre ou à espera do retorno daquelas pessoas tão queridas, né? O Kafka, quando fala diante da lei, aquela coisa de uma situação inatingível para o cidadão comum, né? Do discurso da lei, né? De que a justiça, essa porta não é para você passar. Parece que é uma espécie de retomada. E a distância dos discursos também, porque ela fica totalmente fora dessa questão. Por que seria
criminoso Ela não consegue fazer um ato de caridade. Nós vamos continuar nesse belo conto. O Direito e Literatura faz um rápido intervalo, mas a gente volta logo e continua com um pedaço de pane, um pedaço de pão do Inácio Siloni. Um instante só, nós já voltamos.